Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Queridos amigos da Manhã Boa Nova, estamos aqui com o nosso Evangelho em Pauta e hoje a gente vai falar do capítulo 9, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre a afabilidade e a doçura. E esse capítulo ele é muito interessante, porque ele faz a análise de alguns comportamentos que a gente tem na nossa casa, no nosso trabalho, em família. E ele fala das máscaras, que às vezes a gente tem aquela máscara de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa doce, afável com todo mundo, e na nossa casa nós somos tiranos domésticos, E aí que a gente gosta de ser obedecido e da mesma maneira, às vezes a gente não é tão bem quisto assim. Então, o que essa lição ela nos traz? Ela nos fala exatamente da necessidade de nós sermos, em primeiro lugar, genuínos conosco mesmos e com o nosso comportamento. A gente não pode, aquela coisa de ser duas caras, A gente é bonzinho no centro espírita e em casa a gente explode com todo mundo, a gente não tem paciência, a gente não tem amor. Aqui, quando ele fala da afabilidade e da doçura, ele está falando exatamente da necessidade da gente ter comportamentos autênticos, comportamentos verdadeiros. E por que é importante, e aí é um gancho dessa nossa lição, que a gente comece pela nossa casa, que é o que ele traz aqui. Porque na nossa casa, em geral, é onde nós temos os maiores desafios reencarnatórios. A gente reencarna, claro, e graças a Deus, com espíritos com os quais a gente tem uma afinidade absoluta, com espíritos que nos ajudam, que nos fortalecem, que estão ali do nosso lado para nos amparar. Mas na nossa família, a gente também tem encarnados conosco aqueles espíritos difíceis, porque, claro, a gente escolheu no nosso planejamento, ajustar ali, a nossa vida com alguns desafetos do passado, com alguns espíritos que não são tão afinizados assim. E a gente tem ali o resto da família para nos ajudar, mas às vezes tem aquela pessoa difícil. E essa pessoa difícil, ao contrário do afastamento, a gente tem que trabalhar, porque é aquela pessoa que muitas vezes aponta as nossas faltas, que nos tira do sério, é aquela pessoa complicada, que é exatamente o nosso desafio reencarnatório. E o que a gente faz? Muitas vezes é com quem a gente vai explodir primeiro, é aquele irmão, muitas vezes o cunhado, Então a gente tem ali essas pessoas que nos trazem oportunidades de relacionamento, oportunidades de trabalhar os nossos sentimentos melhor, de evoluir e de não cair nas mesmas falhas do passado. Então, ao invés de afastar, a gente tem que aprender essa convivência. E o que a gente faz? A gente vai no centro espírita, fala para todo mundo, como é que a gente tem que conviver com essas pessoas, mas quando chega na nossa casa, a gente não consegue lidar. É sobre isso que essa lição nos fala. E é sobre isso que a gente tem que refletir. Será que a gente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente está agindo da maneira como a gente fala para os outros, como a gente recomenda aos outros? Será que a gente está sendo verdadeiro? Será que a gente está sendo autêntico? Será que esse é o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, de falar uma coisa e fazer outra? Então, essa lição, ela nos traz essa reflexão que é super importante e que a gente não pode deixar para trás. Então, vamos prestar mais atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz.